Em 1973, no fim da era marcelista, a oposição ao regime organizava-se já a nível nacional e orquestrava várias formas de luta. O terceiro Congresso da Oposição Democrática em Aveiro foi um elemento-chave de aceleração e antecipação da Revolução dos Cravos. 31 anos depois, e em pleno mês de abril, o 3810 foi falar com os protagonistas. Abril de 1973. Aveiro é o cenário escolhido para uma mudança de rumo na história da oposição democrática. Céu cinzento sob o astro mudo, batendo as asas pela noite. Depois de 2 congressos republicanos, o terceiro congresso da oposição ao regime do Estado Novo veio contrapor-se à proclamada Primavera Marcelista. Quando se fez o requerimento para a feitura do terceiro congresso republicano, o Dr. Paulo Guimarães convocou os subscritores desse requerimento, chamando a atenção para o facto de não se compreender que, vivendo nós em regime republicano e não se contestando já, digamos, o regime, não fazia grande sentido organizar-se um congresso republicano. E daí que o terceiro congresso republicano se viesse a chamar de terceiro congresso da oposição democrática, naturalmente que esta posição veio de encontro não só aos anseios e aos objetivos da oposição democrática, mas também do próprio governo, que lhes convinha dar a imagem para o exterior de que em Portugal existia uma oposição democrática organizada e com capacidade de manifestação. Organizada a Comissão Executiva, eleita com a democracia possível entre aqueles que se juntavam para discutir as questões da liberdade e de mudança para o país. A conspiração e decisão sobre as linhas de ação iniciam-se em Aveiro. Há uma primeira fase em que o Congresso arranca semi-clandestino e com uma comissão, a chamada Comissão Executiva, que eram os aqui da Aveiro, que éramos nós, que fizemos parte, e o Álvaro Neves, Manuel Andrade e Mário Bastos Luís, que já faleceram, e João Saramago, que já cá não estão. Numa primeira fase, as reuniões fizeram-se no Zé Bissa, mas à medida que se foi alargando o número de membros da Comissão Nacional, e sobretudo também porque era nosso interesse, digamos, forçar, digamos, a aparente legalidade da nossa iniciativa, resolvemos transferir as reuniões para o Hotel Imperial. E as últimas reuniões da Comissão Nacional passaram a ser feitas no Hotel Imperial, até já com a presença da imprensa. Existia um acordo tácito entre ambas as partes. De um lado, um regime que desejava passar uma imagem de liberalismo, do outro, uma oposição cujo objetivo era acabar com uma imagem considerada falsa e conquistar a liberdade para Portugal e territórios do ultramar. No terceiro congresso foi a primeira vez em que se defendeu a independência das colónias. Foi um avanço muito grande porque era um tabu. Havia muita gente da oposição que entendia que não se podia falar nisso. E havia mesmo quem fosse contra a independência das colónias, aspirasse a uma evolução de descentralização administrativa e política, mas, sobretudo, era preocupante falar-se nisso. Neste terceiro congresso foi abertamente preconizada a independência. E na declaração final é uma das conclusões, mais importantes, mais relevantes. A 4 de abril iniciam-se as atividades do Congresso da Oposição Democrática. Aveiro enche-se de gente de todo o país. A polícia cerca a cidade e procura impedir que mais participantes se juntem. Um esforço inglório, a oposição saiu vitoriosa. Pela participação massiva da população, pelo número de intervenientes e pelas teses que foram apresentadas, porque esse aspecto ainda não foi sublinhado, mas convém reter o seguinte: o Congresso era, na sua orgânica, era composto por secções temáticas: política internacional, saúde, segurança social, trabalho, etc, etc. Nessas secções
naturalmente, aprovaram-se textos que depois vieram a ser publicados nas chamadas teses do Terceiro Congresso Republicano. E só queria realmente sublinhar, porque isso é um dado histórico e tem sido referido até por os elementos que mais tarde vieram constituir o MFA, que muitos dos conceitos, conteúdos e ideias que vieram a informar o programa do movimento das Forças Armadas foi bebido nas teses do Terceiro Congresso da Revolução Democrática. O último dia de trabalhos, 8 de abril, ficou na memória de muitos marcado pela violência da polícia, que não hesitou em investir sobre os participantes da romagem ao túmulo de Mário Sacramento, um dos impulsionadores do Congresso. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam a ronda no pinhal do rei. A vitória fez-se ali mesmo, quando, perante os ataques da polícia, os aveirenses aderiram em massa num gesto de solidariedade. Eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Foi interessante que a cidade de Aveiro, que é uma terra de gente liberal e aberta e tolerante e democrática, mas conservadora, aderiu ao Congresso como reação à carga policial e, portanto, passou a ser um Congresso aplaudido e sentido e vivido pelos aveirenses, muitos dos quais estavam nas ruas e levaram bordoada da polícia. Não tinha nada a ver. Não tinham nada a ver. Houve situações em que as pessoas, depois da bordoada, fugiam, como é lógico, é óbvio que fugiam aos polícias e aos cães, e grande parte das portas da cidade, não só da avenida, mas até de outras ruas, eu lembro de pessoas a fugirem pela Rua do Gravito acima, pela Corredora acima, etc. As portas abriam-se para recolher as pessoas, para elas não apanharem pancada. Portanto, as pessoas da Aveiro, de facto, sentiram na pele e aderiram, aliás, como o Dr. Carlos Canal estava a dizer, aderiram mais ao Congresso até no último dia, quer dizer, e passaram a ser, de facto, defensores do próprio Congresso, talvez por força das circunstâncias que o fascismo provocou e da violência do próprio fascismo. A história não adivinhava que um ano mais tarde Portugal ia viver um momento que ia pôr fim a mais de 40 anos de um regime totalitário, a Revolução dos Cravos. O caminho da liberdade começou a definir-se ali, em Aveiro. Este Congresso e as suas conclusões e a movimentação e a divulgação nacional, nós aqui estamos convencidos, aqui em Aveiro estamos convencidos e temos honra nisso, de dizer que foi um ato preparatório de 25 de Abril. 32 anos depois, o Congresso, as noites perdidas a conspirar na tasca do Zé Bissa, a luta pela liberdade, não caíram no esquecimento. Todos nós já temos saudades disto, já passou muito tempo e às vezes vamos lembrando assim nesta conversa aos poucos e poucos do que se passou, porque, enfim, para nós pertence ao nosso passado, com a certeza de que foi um momento importante da vida nacional, que foi reconhecido pelo Presidente da República, o Dr. Sampaio, quando se comemoraram os 25 anos do último Congresso, do Terceiro Congresso, que atribuiu à cidade de Aveiro a Ordem da Liberdade, considerando Aveiro a pátria da liberdade, que é uma observação e uma análise, um elogio que muito nos agrada. É óbvio que valeu a pena. Independentemente daquilo que já foi aqui referido, todos os desencantos que houve, e que foram efetivamente muitos, mas no fundo, quer dizer, nem sequer até teríamos tido a oportunidade para ter esses desencantos. Essa é que é essa. E de facto, é óbvio, foi um passo importantíssimo. Eu já tinha dito também há bocado, foi importantíssimo e, como disse ali o Flávio Sardo, todos nós voltaríamos a fazer o mesmo que fizemos, de certeza absoluta. Hoje é inegável que o esforço destes e de todos aqueles que lutaram pela liberdade se concretizou. Encontram-se aqui 5 dos membros da Comissão Executiva, os mesmos homens do passado, com mais cabelos brancos, mais histórias para contar, mas livres, como um dia sonharam.